Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, tudo bem com vocês? Olha só, gravando aqui da minha casa e um vídeo rápido aqui para esclarecer um assunto polêmico e que vez ou outra surge no meio terapêutico, tá bom? Mas se você tá chegando aqui agora, já aproveita para se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificações, ok? E aí, quer dizer que a PNL, segundo alguns especialistas, né, só muda o estado interno, só mexe nos sintomas. As pessoas que falam sobre isso, elas desconhecem completamente como funciona a neuroplasticidade, como funciona a neurogênese, que é a criação de novos neurônios, como funciona a psique humana. Certo? Então, vamos ao ponto. Vez ou outra, existe o questionamento. Se você não voltar à causa, você não resolve o problema. Vamos pensar. Pensa comigo. Quantos problemas você já teve na sua vida? Lembra lá de problemas de 10, 15 anos atrás? E que o tempo foi passando e hoje quando você pensa naquilo, não te incomoda mais, certo? Você simplesmente se lembra e tanto faz como tanto fez. Você teve que fazer regressão para tratar esses problemas aí? Lembra aí um problema que você tinha 10 anos atrás que era um problemão, certo? Que te incomodou muito. Como que você tratou isso? Você fez regressão? Não precisou, né? Você simplesmente mudou a percepção ou mudou o significado sobre isso e tudo isso se resolveu. Faz sentido? Então, o que prova que a regressão é uma técnica, beleza? Mas o que trata é a ressignificação. Não adianta nada você fazer uma regressão à causa, como alguns cursos fazem também, põe você lá na catarse, lá do trauma. E aí, ressignificou? E aí, resolveu? Não, então não ajudou, certo? Lembrando que a regressão é uma técnica maravilhosa que eu ensino na minha formação de hipnoterapia, mas não é a única técnica. Aquele que diz que se não fizer regressão não resolve, está falando uma grande besteira. É uma meia-verdade dizer que se não voltar à causa não resolve. Bom, entre tratar o sintoma e voltar à causa, é claro que eu vou voltar à causa. Mas no meu modelo, a pirâmide de Lucas Naves, que eu costumo brincar, a pirâmide de mim mesmo, se você está vendo pelo YouTube, eu vou deixar o card aqui. Se você está vendo pelo Instagram, digita lá no YouTube, Lucas Naves, pirâmide de Lucas Naves. Lá eu provo por A mais B que quando a gente altera a crença do cliente, não precisa voltar na causa. Para pensar. O problema existe porque você acredita nele. Você acredita nele, então ele existe. Uma vez que eu consigo fazer com que o meu cliente desacredite daquilo e acredite em outra coisa, você pode voltar lá na causa, que ele vai olhar para aquela causa e vai falar assim, não, mas eu já mudei minha crença. Não faz o menor sentido. E essa ferramenta eu utilizei muito no início da minha carreira e fui muito questionado por isso, porque os terapeutas da época não entendiam. Como é que o Lucas consegue tratar as pessoas, né? Eles viam o meu resultado, assistiam meus vídeos, não tinham clientes que voltavam para reclamar que não tinham sido tratados ou resolvidos, e muitas vezes eu não fazia regressão. Muitas vezes eu utilizava ferramentas de perguntas como metamodelo, switch, mapeamento cruzado para mudança de crenças, realocação de emoções, diversas técnicas da neurolinguística que alteram crenças, e o problema se resolvia, se tornando menos invasivo o processo. Mas a PNL só muda o estado. Bom, se você está falando do PNLista preguiçoso que só instala âncora, sim, mas se você está falando da verdadeira PNL, que é muito mais do que isso, a gente estuda a estratégia por detrás do problema. Todo problema existe uma estratégia. Então, quando eu entendo passo a passo do porquê você tem o problema que tem, imaginário ou emocional, eu consigo mudar o trilho, o caminho neural dessa estratégia, gerando uma nova aprendizagem. Então, dentro da hipnoterapia, por exemplo, com a programação neurolinguística, nós apresentamos possibilidades de escolha para o cliente, ou seja, a gente não impõe nada, mas a gente mostra uma oportunidade dele mudar uma percepção sobre algo, e a regressão é uma das ferramentas. O problema é que no Brasil, principalmente nos cursos de hipnose, praticamente 90% dos cursos só ensinam regressão e ficam refém dessa técnica, sendo que nem todo mundo vai regredir, nem todo mundo vai encontrar uma causa, um trauma. Tem pessoas que fumam, por exemplo. Elas não fumam porque tiveram um trauma. Fumam porque o pai fumava, o primo mais velho fumava, então nem sempre tem um trauma. Às vezes é só um aprendizado. Às vezes é só uma forma que a pessoa desenvolveu na vida dela, um hábito ruim. Então, a programação neurolinguística, embora não seja terapia, mas eu estou falando aqui, o uso dela na terapia, ela é o estudo da estratégia por trás de tudo. O passo a passo, a modelagem de tudo. E ao mesmo tempo que eu consigo desfazer a estratégia de um problema, eu consigo também criar uma estratégia de solução, certo? Então vamos voltar na questão inicial. Mas a PNL ela vai só mexer no sintoma. Gente, quando você faz uma regressão e vai à causa,
e ressignifica aquilo, dessensibiliza aquilo, também não seria uma PNL? Também não seria uma programação neurolinguística? Sem contar da linha do tempo, que é outra técnica da PNL que trabalha uma regressão sinestésica no quê? Na sua linha temporal, encontrando eventos na sua linha do tempo, tanto habilidades perdidas que você pode buscar, tanto quanto ressignificar, dessensibilizar eventos da sua linha do tempo desde os seus 0 anos de idade, por exemplo. Isso também não seria uma PNL? Então, na verdade, tudo é PNL. Se você usa da sua linguagem para reprogramar a mente de alguém, é PNL. Então, os hipnotistas que falam assim, eu faço uma hipnose sem PNL. Pergunta para ele, mas como que você faz essa hipnose? Ele vai falar assim, eu faço uma indução, e aí eu venho com a sugestão, e eu falo para ela fazer isso, isso e aquilo. Ué, não seria uma PNL isso? Você não está falando para ela fazer alguma coisa? Então você está fazendo uma programação linguística, você está usando a sua linguagem para programar a neurologia dela. Então não tem como fugir, gente. Vocês podem falar o que for da PNL, mas tudo é PNL. É mais fácil você falar o que não é PNL do que o que é, certo? Porque, na verdade, quase tudo aí que funciona, como diz Robert Dilts, se funciona, é PNL. E a hipnose com a PNL forma uma ferramenta muito mais intensa. Por quê? Você vai no hipnotista que não sabe PNL, ele faz o quê? Ele sabe fazer uma indução rápida, uma sugestão direta. Ele sabe contar histórias, ele sabe contar metáforas, ele entende um pouquinho de neurociência, porque hoje a PNL anda lado a lado com a neurociência, ele entende como a mente se reorganiza, ele entende de plano de ação, né, boa formulação de objetivos, ou ele é só um hipnotista, um sugestionador. Então a gente precisa de menos hipnotistas e mais hipnoterapeutas. Fazer um curso de hipnose não significa que você seja um terapeuta. Então, qual a base teórica que esse hipnotista está usando? É psicanálise? É TCC? É psicologia? É ericksoniana, que eu tenho defendido, que é um outro tipo de psicoterapia? A hipnoterapia ericksoniana é também uma modalidade de psicoterapia dentre as mais de 1000 psicoterapias que existem. Então, se o hipnoterapeuta tem uma base em Milton Erickson, beleza. Se ele não utiliza de alguma base teórica terapêutica, ele é só um hipnotizador. E um hipnotizador não necessariamente é um hipnoterapeuta, beleza? E uma das críticas que fazem também é o lance de, muitas vezes, o PNLista alterar cor, tamanho, forma, peso de um gatilho fóbico. Então, a imagem de um animal, a imagem de um avião caindo, sempre tem uma imagem associada a uma fobia. Richard Bandler faz muito isso, né? Ele pega uma representação, o gatilho fóbico, e ele vem alterando dimensão, tamanho, forma, e isso tem um resultado brilhante e muitas vezes altera a crença e não necessita de ir à causa. E aí se critica muito no mercado, né? Usam até o termo, você coloriu o sapo, isso não resolveu nada, gente. As pessoas que falam isso também não sabem nem o que são as submodalidades. As submodalidades, em sua definição, diz o seguinte, elas criam a estrutura da experiência subjetiva. Ficou complicado? Pois é, tem que estudar. Elas criam a estrutura da experiência subjetiva, ou seja, o mapa não é o território, não é? Então a pessoa que ela tem fobia de um sapo, porque a representação, a imagem mental que ela tem do sapo é diferente do que o sapo é de verdade. E é diferente da mente de outra pessoa que vê o sapo e é só um sapo. Ela só tem fobia por conta das submodalidades, que fique claro. Ela só tem fobia por conta da imagem que ela projetou irreal, fictícia do sapo. Por isso ela acha que ela tem fobia, certo? Então, quando a gente altera as submodalidades, nós não estamos só colorindo o sapo. Nós estamos mudando o significado da representação interna de uma maneira moderna e elegante. Quando vocês fazem regressão, você também não muda o significado do que aconteceu, só que você muda uma emoção, não é? Você tira uma mágoa e coloca o perdão, por exemplo, né? Você põe um outro sentimento no lugar da dor da causa, não é isso? Isso também são submodalidades. Submodalidades sinestésicas. Quando eu altero cor, tamanho, distância, eu estou utilizando submodalidades visuais, certo? Então lembre-se, antes de criticar, vamos entender como a mente funciona. A pessoa só tem a fobia, o problema, porque ela acredita nele e porque tem uma imagem associada a esse problema que é distorcida da realidade. Quando eu altero a proporção dessa imagem, eu não estou só brincando de sintoma.
Eu estou mudando a representação daquela coisa que ela está observando. Mudando a observação, muda o significado e o problema se resolve. Entende que tudo tem uma explicação? E eu faço questão de explicar tudo isso porque vocês que são meus seguidores, meus alunos, vocês precisam de ter na ponta da língua, porque vão te questionar. Sempre vai ter um terapeuta que vai falar assim, mas isso aí que você fez está errado. Mas você não voltou à causa. É como a velha polêmica do, mas você usa hipnose ainda, o Freud abandonou a hipnose. Pois é, o Leonardo da Vinci também, ele não gostava de maçã. Então não coma maçã, beleza? É o tipo de argumento que não faz mais sentido e que a gente precisa amadurecer e passar para o próximo nível de entendimento, ok? Faço regressão, tem um monte de vídeo aqui no canal. Adoro a regressão, acho uma brilhante técnica, mas não é para todo mundo. E quando não é para todo mundo, o que você faz? Você dispensa a pessoa? Não, você tem que ter um repertório de ferramentas, você tem que ter um raciocínio clínico para que você consiga resolver. Como diz o Milton Erickson, toda fechadura tem a sua chave. Nem toda chave vai entrar em toda fechadura. Por isso que eu defendo a terapia sob medida, por isso que eu defendo o raciocínio clínico. Não tem técnica mais certa ou técnica melhor. Até porque não é a regressão que trata a pessoa. A regressão é apenas um caminho que leva a pessoa a um momento. Nem ao passado ela volta, tudo acontece no presente, ok? Então esse vídeo eu estou desmistificando todas essas crenças, né, que existem aí no mercado terapêutico e que muitas vezes confundem os alunos e os estudantes, ok? Então resumindo, a programação neurolinguística não é uma ferramenta de aliviar sintomas. Embora a gente possa também, se o cliente precisar, a gente tem técnica para aliviar os sintomas. Mas é uma técnica de mudança de crenças, de mudança de estado, também de ressignificação de causas, por que não? E de neuroplasticidade. É isso que resolve. Então essa dúvida de... mas você não fez a regressão? Então o problema deve voltar? Para pensar na sua vida. Se você teve que fazer regressão para todos os problemas da sua vida. Como que você resolveu eles? Como que você tratou eles? Mas, no meu curso, você também vai aprender regressão. Entre uma das dezenas de ferramentas e metodologias e técnicas que eu vou te ensinar. Então, vamos para o próximo nível. Vamos ter maturidade, porque essas dúvidas, para o leigo, até vai. Mas para um professor, para um terapeuta experiente, dizer que a PNL só controla sintomas, você tem que fazer regressão. Essa pessoa não entende de como a mente funciona. Peça para ela estudar neurociência. Peça para ela entender primeiro como o cérebro funciona. E depois ela tira as conclusões dela. Porque tem muito achismo por aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, desse devaneio que eu fiz. Falei aqui aleatoriamente, mas espero que vocês tenham entendido a minha linha de raciocínio. E deixe o seu comentário abaixo, é muito importante também a sua visão sobre a PNL, ok? Um grande abraço a todos e eu te vejo no próximo vídeo.